Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre esse artigo aqui do New York Times que fala sobre o crescimento do niilismo de direita. O que é um contrassenso, tá? Porque eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que é o niilismo e por que não faz sentido o termo niilismo de direita. Niilismo é justamente você não se importar com nada, você entender o mundo pelo que ele é, assim, não tem nenhuma causa, nenhum motivo. Então como é que pode ter niilismo de direita, né? O que eles estão querendo dizer aqui é, primeiro, criticar algumas figuras da direita, que eles consideram de extrema direita, evidentemente, e ainda falar sobre a preocupação de que muitos estudantes nas universidades americanas fingem ser de esquerda para passar nas provas. Olha que coisa! Eu fiz isso o tempo todo. Mas isso não é niilismo, isso é mera sobrevivência. No Brasil também você tem que fazer isso, né? Fingir que é esquerdista para passar nas matérias da faculdade. Problema nenhum, né? Isso é normal, todo mundo faz isso. Vamos entender esse caso aqui, porque eu tenho críticas muito fortes ao emprego do termo niilismo, que eles criticam muito os niilistas, e eu sou um niilista. Eu realmente acho que não existe nada maior, não sou religioso, sou ateu, não acredito que tenha nenhuma causa muito importante, a não ser a convivência humana. A convivência humana é simplesmente a realidade do que a gente vive em sociedade. E só isso basta. Esse é o ponto importante. Essa notícia foi sugerida por William LF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem, o meu pseudônimo Peter Turguniev é um pseudônimo, não é o meu nome de verdade, né? Eu já falei várias vezes, meu nome de verdade é Ricardo Albuquerque. Mas de onde é que surgiu esse nome, né? Como eu falei para vocês já algumas vezes, eu estava numa discussão na internet e de repente eu percebi que tinha uma pessoa que eu conhecia que ficou sabendo dessa discussão e não gostou e eu achei uma coisa estranha. E na época eu ainda era advogado, eu ainda trabalhava para vários órgãos do governo como consultor. Eu falei, vai dar ruim eu ficar usando meu nome em discussão na internet, então eu vou usar um pseudônimo. E aí, eu sou um niilista, então eu gosto muito do Ivan Turgenev, e daí eu resolvi usar o nome dele, Turgenev escrito errado. É isso mesmo. Eu escrevi errado quando eu digitei a primeira vez. Botei Peter para não ficar exatamente igual o Ivan, né? Eu botei o Peter Turgenev. Só que eu digitei errado, sem o E. Então faltou esse E aqui do meio. Então ficou Peter Turguniev. E aí, como eu já tinha feito o usuário, passei a usar ele, eu falei, quer saber, o negócio fica assim mesmo, é pseudônimo, né? É de mentira mesmo, que diferença faz se está escrito certo, está escrito errado. Então é isso que é a origem do meu pseudônimo. Eu sou um grande fã do Ivan Turgenev, que escreveu essa obra conhecida como Pais e Filhos, que justamente traça, digamos, as bases do niilismo, que é essa ideia de que, no final das contas, nada importa, religião não importa, governo não importa, direita não importa, esquerda não importa, nada importa. Importa só as relações que você tem no dia a dia, você tem que fazer. Isso é a vida, no final das contas, né? E embora isso para muitas pessoas pareça algo assim aterrorizante, né? Na verdade é algo libertador, porque faz você ver o mundo pelo que realmente é. É isso aí, é só isso aí mesmo. A gente é uma reação química que acontece aqui e tem contato com outras reações químicas que são outras pessoas, e quando a gente morre acaba mesmo, e é chato, mas fazer o quê, né? É isso daí, é isso que é o mundo, né? Então, eu subscrevo nisso. E eu digo para vocês que o que ele está falando aqui é totalmente errado. Ele está entendendo o niilismo da forma completamente errada nesse artigo, né? Então ele vem dizendo aqui, já para começar, niilismo de direita. Que porra é essa? Se niilismo é justamente você ignorar a coisa toda, não tem nenhum padrão, por que é niilismo de direita? Aí ele vem dizendo aqui que não, porque, amigos democratas, vamos pensar um experimento. Imagina que você acordou num determinado dia e todos os jornais e redes de televisão começaram a ser produzidos por nacionalistas cristãos. Você manda os seus filhos para a escola e os professores falam sobre nacionalismo cristão. Você liga o seu canal de esporte e, de repente, você tem uma comédia de noite falando sobre nacionalismo cristão. Ele está fazendo aqui uma comparação ao contrário. Ele está colocando para o pessoal da esquerda, olha só, hoje, quando alguém de direita usa televisão, ele basicamente vê isso, né? Vê um monte de jornais e revistas e coisa e tal,
falando sobre esquerdismo o tempo todo, e deve ser uma coisa muito ruim, né? Eles só não percebem, eles só erram nessa história de não perceberem o quanto libertador é para a direita a internet, né? Exatamente por isso que tem tantos de nós aqui na internet. Porque, no final das contas, realmente é isso. A gente vai na televisão, liga a Rede Globo, é só esquerdismo. Você liga o rádio, é só esquerdismo, né? Então, pô, muito chato isso, né? Isso é um pouco como se sente os mais conservadores no Ocidente hoje em dia. Inundados por um monte de coisas progressistas. E o que você faria nessas circunstâncias, né? Bom, provavelmente você ficaria chateado e ficaria silencioso, não falaria nada, né? Em 2018, eu assisti um Super Bowl num bar de esporte na Virgínia, né? A Virgínia Ocidental é um lugar lá nos Estados Unidos que é bem conservador, assim, né? O presidente Trump já estava 1 ano no seu primeiro mandato e as corporações americanas estavam com um monte de propaganda progressista. Você lembra disso? Realmente teve um aumento de propaganda esquerdista por causa do Trump, né? E eu reparei que os rapazes no bar meio que ficavam chateados com essa propaganda toda, mas isso aí é a besteira que a gente tem que lidar para ver o jogo de futebol, né? Enfim, no ano seguinte eu ajudei a organizar uma conferência num local de comunidades, né, num prédio de comunidades locais. E eu fiz questão de garantir que pelo menos 30% dos participantes fossem conservadores, fossem de estados conservadores. Mas durante as discussões, os progressistas, né, os esquerdistas, na sala, pareciam assumir que todo mundo era esquerdista e falavam como se só tivesse esquerdismo ali, ou seja, impunham a pauta esquerdista, né? E os outros meio que ficavam quietos, não falavam nada. Simplesmente deixava quieto, não falava nada. E o que acontece nesse caso? Por que isso acontece? Isso acontece porque, de fato, os esquerdistas eles estão presos na bolha deles, e ao contrário do pessoal da direita, que tem contato com a ideia do outro lado, né? Por mais que você seja de direita, você tem contato com as opiniões de jornais e televisão, coisa e tal, o pessoal da esquerda não. Então o pessoal da esquerda eles continuam achando que a opinião deles é a única que importa. Olha como é que se comporta o pessoal do STF nesse julgamento. Eles acham que não questionamento... Não pode ter questionamento, porque tá todo mundo, meus amiguinhos, tudo fala a mesma coisa que eu, não tem questionamento nenhum. Que coisa é essa, né? Esse é o típico da esquerda. O pessoal acha que tá no plano cartesiano das ideias, que tem algumas pessoas achando ruim, mas não, as pessoas é pessoal de direita, deixa pra lá. Ao contrário que o pessoal de direita percebe o contrário, né? Percebe a situação, né? Sabe que tem pessoas que pensam diferente. Aí ele fala que o pessoal da direita simplesmente se recolhe e não fazia nada. E isso é verdade, exatamente o que acontecia no mundo inteiro antes, quando você tinha informação centralizada, né? O pessoal que era de direita meio que deixava quieto, não queria causar confusão, não queria buscar confusão, né? Então, eles faziam esse tipo de coisa, eles ficavam quietos. Eu ficava quieto, eu sei disso. E na faculdade, quando eu cursei engenharia na UFRJ, depois fiz direito na UNESA, e nas duas faculdades é esquerdismo pra caramba. Eu simplesmente não entrava em discussão política, deixa quieto, não vou brigar, arrumar confusão, pra quê? Ganhar o quê com isso, né? E aí ele fala aqui que teve um economista alemão que descobriu isso e percebeu que isso é verdade em quase todos os continentes, em quase todos o pessoal. Ele disse que os partidos populistas estão no crescimento justamente porque eles conseguem perceber, estabelecer esses problemas que os partidos não estão atendendo. A esquerda está zunindo em direção à esquerda, aí você deixa uma grande parte da população sem representação, né? Aqui, ó, 88% dos estudantes disseram que eles fingiam ser mais progressivos do que eles eram para poder conseguir sucesso acadêmico ou social. Cara, eu fiz isso inúmeras vezes na faculdade. Na faculdade de Direito, então, que você tinha prova de sociologia jurídica, psicologia jurídica, né, criminologia, que são coisas absurdamente esquerdistas, sem nenhum nexo. A pessoa viaja. Olha só, se alguém falar você de psicologia jurídica, de sociologia jurídica e criminologia, é lixo, lixo, do início ao fim. Não tem nada que se salve desse pessoal. É só esquerdismo. Mas... De novo, eu tinha que passar na prova. Se eu não passasse na prova, eu não colava grau. Então, eu fingia que era esquerdista. Eu decorava os pontos que eles falavam lá, repetia na prova. E é isso aí, vida que segue, né? Seguimos em frente, né? Enfim, e aqui, ó.
Muitos censuravam suas próprias opiniões em questões culturais, gênero e família, por exemplo. E eu digo para vocês, muita gente faz isso, tá? Muita gente acha que os jovens são todos esquerdistas pra caramba. A verdade é que parece, porque os jovens esquerdistas não têm nenhuma trava, eles falam pra caramba. O pessoal que é jovem, mas não é tão esquerdista assim, se segura, porque não quer prejudicar o desempenho acadêmico, né? Enfim, ele fala sobre isso, isso é uma coisa interessante, coisa e tal. Mas aí mais adiante aqui, ele fala sobre o extremismo violento nihilista, de pessoas que, já que não se importam com nada, que nihilismo não se importa com nada, que então a gente tem que fazer qualquer coisa, e aí ele fala aqui sobre pessoas que espalhavam teorias da conspiração, não era para atingir um oponente político, não era para fazer nada, é para causar o caos, a pessoa não tem interação nenhuma e coisa e tal. E aí, ou seja, esse tipo de coisa eu acho absurdo, lógico, não tenho dúvida nenhuma disso, mas isso não é niilismo, né? Estão usando o termo de uma maneira para dizer que é a pessoa que não tem objeto nem entre as pessoas. E isso é a falha deles, porque mesmo o Turgenev, lá no Pais e Filhos e outros, destacava que relação humana é relação humana, é tudo que a gente tem, é tudo que a gente tem em relação humana. Só isso que existe. O resto todo é irrelevante, não serve para nada, mas a relação humana, a sociedade existe, as pessoas existem, né? Então, niilismo não é você ignorar qualquer coisa, nada importa, não, é você entender que o importante são as pessoas. É o anarcocapitalismo de outra forma. É o fato de que o que importa, no final das contas, são as relações pessoais. Por isso que ninguém pode agredir ninguém. Iniciar agressão contra pessoas pacíficas é errado. Por quê? Porque um governo disse que é errado? Porque uma religião disse que Deus mandou lá um mandamento que diz que é errado? Não, é porque você agrediu outra pessoa, você está ferindo a relação entre as pessoas. Isso é o errado. Você tem que se importar com as pessoas, tem que se importar com a relação das pessoas. Isso é o belo que tem no ser humano, né? E, além disso, é lógico, você tem a questão do meme, né? O meme, né, a ideia que evolui junto com o ser humano também é uma coisa muito importante que acaba gerando toda essa coisa. Então, assim, eu achei interessante o artigo dele falar disso daqui, mas ele está entendendo o niilismo totalmente errado e associa niilismo com um monte de gente radical e não sei o que lá, que faz atos de violência. Não, isso não é niilismo, isso é terrorismo, isso é muito mais esquerdismo do que qualquer outra coisa no final das contas, né? Enfim, mas curiosa essa visão aqui, botando o estudante que não quer, que finge que não está nem aí porque quer se integrar na universidade esquerdista. Todo mundo se sente assim.